Queria um pouquinho meditar e a gente pudesse pensar um pouquinho sobre o nosso tema. Qual é o tema? Quem lembra? Eita! Tome sua decisão. Quando a gente escuta uma palavra assim, né? Tome sua decisão. A gente tem a ideia assim, tem que fazer alguma coisa, né? Quando estava lá na escala e eu estava pensando, eu estava meditando sobre a questão do sermão, eu fiquei pensando sobre essa questão de... Eu fui ler um amado chamado Pedro, onde nós vamos estar baseando o nosso sermão de hoje. E eu fiquei assim, buscando em Deus mesmo. Qual a razão de quantas vezes a gente anda mal? A pastora Kátia tem uma frase que ela sempre diz assim: consequência de nossas escolhas. Consequência de nossas escolhas. Consequência de nossas escolhas. E aí, quando dá certo, ela fala consequência de nossas escolhas. Mas quando dá errado também, ela fala consequência de nossas escolhas. E aí eu fico assim, várias vezes, né, a gente está conversando e eu fico, Pai, abençoe, para que as escolhas que eu tenho feito não atrapalhem a minha vida. Porque, amados, de verdade, se nós só tomássemos as decisões onde Deus está, o que Deus quer, eu garanto que este mundo seria pelo menos 500 vezes melhor. E eu acredito que todo adulto aqui já teve um momento que ele falou assim, caramba, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz assim? Por que eu fiz assado? E Pedro ele vem falar sobre isso num texto que é muito conhecido, porque Pedro estava ensinando a igreja. Ele estava ensinando aqueles cristãos ali por volta do primeiro século, né? 60, 50 anos depois de Cristo. Eles estavam ali passando por um monte de mudanças, cobranças, passando por situações onde pessoas ensinavam errado, apanhavam uma palavra e fazia qualquer coisa e dizia a partir dali. Não muito diferente de hoje em dia, né? Pessoas pegam uma frase e a frase vira. Hoje, na escola bíblica dominical, me falaram de negócio aí, eu falei, Deus, chega a ser heresia algumas coisas as pessoas falam. E a Bíblia mesmo em si parece que simplesmente ninguém está nem aí. Parece que simplesmente as coisas estão apenas... O cara vai lá, pega e fala o que quer, pega o que quer, de qualquer jeito. Bom, e nesse caminhar, essa introdução aqui, eu quero ler o texto de 2 Pedro 3,8. Você vai estar me acompanhando aí. Eu estou com esse texto aqui. Nós vamos estar utilizando a nova versão internacional. E eu vou me deter muito na parte primeira desse texto, porque ela mexeu comigo e eu estava estudando esse texto e a gente vai ler todo ele, mas 2 Pedro 3, versículo 18, que diz assim: cresçam, porém, Vamos falar de novo? Aproveitar um pouquinho que a gente a gente acostumou tanto não poder ouvir a voz das pessoas, né? Mas agora a gente pode escutar. Vamos lá. Cresçam, porém, e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de novo. Cresçam, porém, e no... De novo. Cresçam, porém, e no... De quem? A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amados, hoje na meditação que nós vamos fazer junto, eu não vou me delongar,
nós vamos ter alguns testemunhos. Porque é interessante que algumas vezes a gente fala assim, é lá, né? Na Bíblia fala, a Bíblia fala. Mas hoje, você que está me acompanhando, você que está em outro lugar, hoje, agora, Deus continua fazendo, Deus continua operando. A mesma forma que Deus fez no passado, Ele faz hoje. Vou chamar aqui minha amada Luciana. Ela vai ter uma palavra onde ela declara, deixa bem claro. Preste atenção. Obedecer ao Senhor. Pedro disse assim, cresçam. Ele não te deu uma oportunidade. Ele não te deu uma alternativa. Ele fez uma ordem, cresçam. Eu estou mandando. Estejam crescendo. Cresçam. Boa noite, amados. Gente, é horrível ficar aqui, perdão. Mas, gente, misericórdia. Cada louvor eu chorei, tudo eu chorei. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me acalma. Gente, eu chorei antes para não chorar. E tá eu aqui nervosa. Acho que eu estou nervosa. Meu testemunho mexe muito comigo. Porque fala das minhas crianças. Como alguns sabem, eu dou aula de reforço escolar. E assim, há 7 anos atrás, eu fiquei sem um lugar para dar aula. A minha irmã fez a obra onde eu dava aula na casa dela, ela foi fazer a obra na casa dela e pediu para mim devolver a casa. E eu fiquei sem um lugar para dar aula. Aí um aluno meu conversou com o pai dele, que é presidente da associação de onde eu moro em Bangu, e ele falou assim, vai lá, fica lá, vai dar aula lá. E isso aconteceu há 7 anos atrás. E eu falei, Senhor, mas não está na hora de eu parar, não? Chega. Já tem 13 anos que eu estou nessa de dar aula. Está na hora de eu ver outra coisa. O Senhor sabe a luta, a dificuldade. Mas o Senhor falou, permaneça. Vai lá. Fica lá. E aonde eu dou a aula, como eu falei, é uma associação, não é minha. E acontece algumas coisas que algumas pessoas querem me tirar de lá. Todo ano, é a mesma luta. Aí, ano passado, me pediram a associação. Aí eu falei, poxa, que triste, né? Deixar as crianças, mas, ufa, acabou. Eu não vou ter que aguentar. Ninguém mais me ofender, falar que aquilo ali não é meu, eu estou ganhando dinheiro às custas da associação e que não é para mim estar ali. E eu falava, Senhor, é para estar? E o Senhor falava, fica lá. E quando eles falaram assim, ano passado, falou para mim, acabou seu tempo, você vai sair. Alguma mãe de alunos, por morar dentro de uma comunidade, falou assim para mim, quer resolver? Não? Resolvo para você. Eu falei, oxe, não. Vamos orar. Aí elas falavam assim para mim, você é boba? Você não gosta de orar? Tudo para você orar. A gente fala com você, vamos orar, vamos agir. Falei, vai, o Senhor vai agir por nós. Se for da vontade do Senhor, eu vou ficar. Não, mas a gente quer. Eu falei, mas não é a gente, é o Senhor. E passou o ano todo, muita tribulação, muitos problemas. E as pessoas querendo me tirar de lá. E o Senhor falou, você vai ficar. Falei, não. Sério? E o Senhor falou, vai. E eu conversei com o presidente da associação, ele falou assim, eu falei para ele, e aí, como é que vai ficar a situação? Ele falou, fica. Se alguém falar alguma coisa com você, venha falar comigo. Eu falei, não, vai falar com o Senhor. E eu comecei, aí eu voltei esse ano a dar aula, mas confesso que o meu coração estava assim, Senhor, não quero, não aguento mais, tantas palavras horríveis, não quero mais ficar. Só aqueles mesmo que te dão um bom dia, todo dia, são aqueles que estão te apedrejando. Falei, não quero. Aí abri a sala do reforço, estava tudo muito com infiltração, tudo muito caído, muito ruim. Aí eu falei para Deus, olha, como é que é essa sala? Como é que eu vou ficar aqui?
E o Senhor falou, confie em mim. Cala a boca, confia em mim, eu vou fazer. Eu, como todo mundo sabe, os meus filhos lindos sempre falam que eu já fui secretária de Deus. O que é secretária de Deus? Eu falava assim, Deus, esse fulaninho aí está enchendo minha paciência. Posso resolver? Posso. Deixa eu só falar umas coisinhas só. O sangue fervia e o Senhor falava, cala a boca. Mas, como meus filhos bem falam, eu, secretária de Deus, tentava agir e tudo dava errado. Eu não conseguia fazer a obra lá, não conseguia melhorar aquele lugar. Gente, lá estava horrível. Eu ia pedir a Hannah até para colocar as fotos, depois eu esqueci. Mas vai ter o tempo de eu mostrar as fotos para vocês. Até que um dia, ano passado, o Jonathan, quando falava assim, minha mãe é secretária de Deus, gente, vontade, né, de dar um cascudo no filho. Mas o Senhor falava, é verdade, você não precisa me ajudar. Eu vou fazer, deixa eu fazer. E quando esse ano eu falei, então tá, Senhor, o Senhor faz. E que eu fui para lá para fazer a obra, eu falei, não tenho dinheiro. O Senhor sabe. Como vou fazer? Aí eu arrumei um pedreiro, me cobrou 2.500. Eu falei, eu tenho R$25, Senhor. Para 2.500 vai ficar difícil. E Deus falou, faz as minhas coisas, deixa que eu vou cuidar. Vai lá. E passou, eu chamei um outro pedreiro, ele falou assim para mim, ó, tem uma pessoa conhecida que é dono de material de construção. Fala com ele para te dar um desconto. E eu falei para ele assim, ó, liguei para a pessoa e falei, gente, eu nem tenho muita intimidade. Mas nessa hora eu fui na cara e na coragem. Fui no Senhor. Aí liguei para ele, ele falou, quantos metros você precisa? Aí eu falei, não, você tem que me dizer o preço, eu passei lá no cartão. Ele falou, quantos metros? Aí eu falei, Deus falou que iria fazer. E, amados, eu ganhei todo o piso da escolinha. Eu ganhei argamassa. A escolinha estava horrível, horrível. Para dar aula ali para as crianças estava precário. Gente, está lindo. Ontem eles terminaram de colocar os pisos, está a coisa mais linda. Mas tudo porque eu obedeci a Deus. E eu falava, por que o Senhor me quer aqui? Por que aguentar esse povo reclamando comigo? E ontem, duas pessoas que eu amo muito falaram assim para mim, você é tão idiota fazer isso aí, fazer essa obra para os outros te tirar. E eu falei, eu não estou fazendo na minha força, eu estou fazendo no Senhor. E eu estava sem dinheiro na sexta-feira para pagar o pedreiro, e a avó da minha aluna falou, Lu, tá em casa? Eu falei, tô. Ela falou, vou levar um dinheiro para te ajudar a pagar o pedreiro. E Deus foi agindo. E eu falei, Senhor, por que o Senhor quer que eu continue? E há um tempo atrás, não sei se a Hannah lembra, eu estava aqui falando, Senhor, por quê? Por que continuar no lugar onde me ofendem? E eu falei, eu e Deus ali naquele banco. E Deus usou, o pastor mandou à minha frente, Deus usou a Hannah para falar assim, todos que passaram por você, ouviu falar de mim. Então esse é o propósito do reforço escolar. Não é só a lição secular, não é só aprender isso, mas é a palavra do Senhor. E muito me alegra, gente, muito me alegra, assim, eu deixar de fazer a minha vontade, fazer a vontade do Senhor, e ver que a Marcele está começando a vir à igreja, a Emily, a família da Emily, que veio aqui, gostou tanto de estar aqui conosco, porque a palavra do Senhor está sendo lançada. Não é para minha glória, não é para minha honra. É difícil ouvir tudo que eu ouço ainda, infelizmente. Mas no tempo do Senhor eles vão parar, eles vão entender o propósito do Senhor ali. São pessoas que não têm a Cristo como único Salvador da vida delas, um único Deus. E eu creio que, através das nossas orações e do propósito que o Senhor tem com aquelas crianças, a gente levar a mensagem do Senhor para eles. Eles vão continuar ouvindo, porque foi o Senhor que falou. Todos que passaram por lá ouviram falar de mim. Então é isso que eu quero falar para vocês.
faça a vontade do Senhor. É difícil, é muito difícil. Difícil você ir trabalhar de manhã e a pessoa ficar jogando piada, a pessoa ficar falando coisas desagradáveis. Mas a palavra do Senhor sempre vai estar ali. E eu creio que os meus alunos vão ouvir falar do Senhor. Tem um propósito do porquê eu estou ali. O Senhor falou também para eu poder não só abrir o reforço lá em Bangu, como já se estendeu aqui para Magalhães Bastos. E o Senhor falou que iriam ser muitos. E eu creio, Senhor, eu creio, amados, que desde o momento que eu, Luciana, que eu até falei para o pastor hoje, estou virando crente, estou ficando cristã, desde quando eu deixei de fazer a minha vontade e deixei o Senhor agir, está tudo dando certo. A sala do reforço está linda, as crianças vão poder estudar, vão poder continuar a ouvir falar do Senhor, mas tudo isso por quê? Por obediência, obedecer o que o Senhor queria. Porque se eu tivesse parado lá atrás, falar, Senhor, não aguento mais esse povo, não. Não estou aguentando, não. E se eu tivesse parado, eles não iriam poder ouvir falar do Senhor. E é tão bom ouvir falar eles falando assim, tia, ora por isso, ora por aquilo, me ajuda. É tão bom quando um pai de aluno vem falar comigo, Lu, ora comigo, ora pela minha filha, pelo meu filho. A gente está precisando tanto. E eu creio que esse reforço escolar o Senhor me deu não só para ganhar dinheiro, não. Isso aí é o Senhor que sustenta. Mas para falar o nome do Senhor. Amém? Fala assim comigo, amados. É uma ordem de Deus. E eu vou obedecer. Meus amados, eu falei que eu queria... Nós vamos daqui a pouco ter outra palavra também. Pedro estava dizendo isso. Você tem a escolha. Faz agora, toma uma decisão. Tome uma decisão, vai. E a primeira decisão é essa, obedecer. Porque quando eu obedeço o que o Cristo manda, quando eu obedeço o que Deus quer para a minha vida, a coisa não é simplesmente assim, vou viver, vai lá. E Pedro tinha propriedade para dizer, amado. Todo mundo lembra da historinha do Pedro, né? Pedro foi aquele que arrancou a orelha do cara. Pedro é aquele que andava com a espada. Eu fico imaginando Pedro, as pessoas para chegar perto de Pedro chegavam assim, o doutor, né? Porque, só para a gente ter uma ideia, a espada naquela época era a arma, uma das mais letais. Então seria hoje você botar uma pistola na cintura. Imagina. O servo de Jesus com uma pistola 40 engatilhada. E ele vai falar para você assim, aceita Jesus. Você vai falar, não. Você vai falar, claro. Eu quero dizer que Pedro era esse homem. Então ele tinha a propriedade de falar assim, eu tenho que obedecer. Não é seguir. Não é simplesmente fazer por fazer. Não, eu tenho que me convencer da mudança em minha vida. Era isso que Pedro estava falando nessa carta. Ele estava falando assim, toma cuidado, porque tem informações, tem um monte de gente que fala coisas que te tiram daquilo que Deus quer para você. Há muitas pessoas que estão ensinando coisas que tiram você do caminho do Senhor. Há pessoas que vão te sugerir coisas que tiram você do caminho do Senhor. Não é ciência, não é líder, não é religião, nada disso. O que faz você compreender o Senhor é escolher Deus. E Pedro entendia isso. Porque Pedro, só para a gente lembrar quem era Pedro, ele andava com Jesus, caminhou com Jesus, ele fez algo que ninguém outra pessoa sem ser Deus fez. Ele andou sobre as águas também. Ah, mas afundou. É claro, porque ele era Pedrão, né? Mas ele fez algo que nenhuma outra pessoa faria. Eu duvido que alguém no alto, um lugar, alto mar, largue o barco para andar. E ele faz isso, as tempestades acontecem, ele presta atenção e afunda. Jesus chama ele, mas eu quero dizer assim, me mostra na história outra pessoa que tenha feito isso. Ninguém, Pedro. Só que Pedro tinha um problema.
Eu seguia Jesus, ele caminhava com Jesus, andava com Jesus, conhecia os ensinamentos, escutava de Jesus, porém ele ainda não tinha tomado a decisão de ser e estar com Jesus. Mas ele faz isso. Então ele tem propriedade para falar sobre isso. E algo que é tremendo, ele diz assim, vamos lá, primeira parte do versículo. Cresçam, porém, se eu falasse para todo mundo assim, ó, eis que hoje nós vamos distribuir comida de graça, mas você vai pagar só R$10. Isso é de graça? Não. Graça é favor. Graça é aquilo que você recebe. E amados, quantas coisas o Senhor tem dado em nossas vidas? Só que a gente não obedece e por isso não experimenta a graça. Eu sei que você está me acompanhando, você está aqui hoje. Mas na medida do possível, se você estiver sozinho, você fala para si próprio. Se não, vira para alguém perto de você, até os que estão aqui, e fala assim para essa pessoa. Jesus te ama. E por causa deste amor, mesmo você não merecendo, continua sendo alvo da graça. Aí fala para ele assim, graça é você não merecer, mas Deus continua te amando. Quando a Luciana falou aqui, quando a gente começa a olhar um para os outros, eu não sei quantos aqui terão coragem de responder, mas responde se quiser. Quem nunca sentiu raiva e por estar com raiva acabou tomando decisões que você sabe que não eram vontade de Deus? Quem já passou por isso, levanta a sua mão. Um monte de gente, né? Pedro também sabia disso. E é por isso que ele falou assim, eu preciso crescer na graça, eu preciso crescer no experimentar Deus, eu preciso escolher Deus, para que a graça que é Jesus, o manifestar dele, aconteça. Luciana falou assim, eu não tinha dinheiro. Eu não posso começar a contar aqui não, que se eu começar a contar, vira vigília, vai virar maratona, daqui a pouco o pessoal fala, para pastor, senão eu vou embora. Se eu começar a contar desses milagres que Deus vai fazendo assim, mas é interessante que ela tinha a opção de não fazer o que Deus falou. Eu quero dizer que você também tem a opção de não fazer o que Deus quer, mas se você nessa noite decidir falar, eu quero fazer o que Deus tem mandado para mim, a graça vai te alcançar. E quando ela falou lá, ganhei o piso, eu falei, glória a Deus. Aí ela falou, não tinha dinheiro, aí eu vou te ajudar a pagar. Eu falei, glória a Deus. Mas pastor, outras pessoas também fazem? Sim, tem um monte de gente fazendo num monte de lugar, num monte de coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus opera é algo tremendamente tremendo. O que Deus tem falado para você fazer? O que quantas vezes talvez Deus já venha dizendo e você não abre mão. E por isso não experimenta graça. Vem cá, minha amada Tainara. Esse primeiro tampo é isso. Obedeça a Deus. Escolha a graça hoje. Escolhe a graça. Escolhe você receber favores de Deus. Preste atenção, você que está me acompanhando de longe e você que está aqui. Boa noite, irmãos, boa noite você que está aí me assistindo. Meu testemunho começa na virada desse ano. Esse ano eu decidi que eu deveria fazer a minha faculdade e decidi também que o Mateus, meu filho, precisaria começar a vida escolar dele.
né? Porque eu e o pai dele já havíamos decidido colocá-lo desde 2 anos de idade. Porém, em 2021, continuou a pandemia, teve uma segunda onda e, infelizmente, a gente não pôde colocá-lo. Mas eu sabia que com 3 anos não poderia passar. Então, eu entreguei ao Senhor 2 coisas que me preocupavam muito. A minha vida acadêmica, a minha faculdade e também o Colégio do Mateus. Início de janeiro, acho que no máximo meado ali de janeiro, uma amiga veio falar comigo, uma amiga que eu já não falava há bastante tempo, uma antiga amiga de trabalho, havia trabalhado comigo, me disse que estava trabalhando em uma faculdade. E aí disse para mim, né, que quem se matriculasse naquela semana ali conseguiria ganhar até 50% de bolsa em qualquer curso que escolhesse. E aí eu pensei, bom, eu entreguei isso nas mãos de Deus, eu vou atrás, vou procurar saber. E aí fui lá, conversei com ela, ela me apresentou o curso que eu queria, era Direito, né? Sempre foi um sonho meu cursar Direito. Rodrigo sabe, minha família inteira sabe, é algo realmente desde muito nova. E ali eu consegui realmente desconto até mais do que o máximo, que seria 50%, eu consegui, por ela ser minha amiga e trabalhar naquela instituição, ela conseguiu que eu tivesse até mais desconto, uma bolsa até maior. E eu me inscrevi no curso de Direito. Bem, nesse meio tempo, eu olhei para Deus e disse, bom, a minha faculdade o Senhor me deu, né? Agora falta o Colégio do Mateus. E aí até algumas pessoas que estão aqui, eu comecei a orar por isso, Carol orou comigo, eu me lembro, que orou por essa questão do Colégio do Mateus, e entreguei para o Senhor. E o máximo que eu poderia fazer naquele momento era inscrevê-lo nas escolas que eram mais próximas da minha casa, né, nas creches públicas. Era o que estava ao meu alcance fazer. E eu fiz. Inscrevi ele em 3 escolas que eram próximas à nossa residência. E aí eu tinha que esperar para poder saber se ele ia ser chamado de imediato ou se ele ia ficar em fila de espera. Fiz a inscrição, o que estava ao meu alcance, e esperei. Nesse meio tempo, eu não me lembro bem se era num culto que eu estava ou se foi numa conversa com um pastor. Algo muito forte queimou no meu coração a respeito de ensinar. Depois eu entendi o que era, mas na hora era algo como ver a vida de uma pessoa sendo transformada através daquilo que eu iria falar. A princípio, como o Senhor colocou no meu coração, na minha mente, era isso. E depois eu entendi que era ensinar. Aí tudo bem, eu falei assim, tu quer que eu ensine? Eu acho que não tem jeito nenhum para isso. Mas se é o que o Senhor quer, se é o que está ardendo no meu coração, tudo bem. Eu vou ensinar. Mas aí começou o processo de saber o que eu ia ensinar. E eu olhei para o Senhor e perguntei, Deus, o que eu vou ensinar? Aí ele, literalmente, como se fosse uma conversa. Tá, o que você sabe? O que você sabe fazer para você poder ensinar? E eu compreendo que eu sei fazer 2 coisas. Sei cantar e arranho ali no inglês, falo um pouco. E aí, eu falando com o Senhor, tá bom, Senhor, será que o Senhor quer que eu ensine canto? Sendo que aí teria um problema, porque o canto, eu não passei por um processo de aprendizagem. Eu não aprendi, não me ensinaram, foi algo que Deus me deu. Eu canto, se você me perguntar assim, alguma técnica, eu posso até saber te explicar, mas saber te ensinar eu não iria saber, porque é algo que Deus me deu e é com Ele. E aí, tá bom, não seria dar aula de canto. O que teria mais? O inglês. E aí eu olhei para o Senhor e disse, Senhor, é o inglês que tu quer que eu ensine? Eu não estudo há muito tempo, estou enferrujada, mas seria o inglês? E o Senhor confirmou no meu coração que sim, que seria ensinar, dar aulas de inglês que Ele teria para a minha vida. Enfim, nesse meio tempo, saiu o resultado lá, né, da inscrição do Colégio do Mateus. Realmente, ele não foi chamado na primeira leva, ele ficou na fila de espera, né? Ficou ali naquela lista de espera. E o Mateus, ele era para lá do número 90. Haviam 90 crianças na frente dele. Seria assim, algo impossível que ele começasse no início do ano letivo mesmo. Nas 3 escolas, nas 3 opções que eu havia inscrito ele era para lá do número 90.
E eu, desesperada, comecei já a ficar atribulada com aquilo, comecei já a conversar, a entregar mais ainda ao Senhor. Deus, o Senhor me ouviu a respeito da minha faculdade, a escola do Mateus, ele precisa estudar esse ano. Já é chegada a hora dele estudar. Bem, aí a minha sogra, né, vendo a minha aflição, a do Rodrigo, minha sogra passa por um colégio que aparentemente era particular, e Deus fala com ela que era para eu ir lá até aquele colégio fazer a inscrição do Mateus, que ela havia visto que lá eles fazem como uma parceria com a prefeitura. A escola parece que oferece uma porcentagem de vagas, né, com bolsa de 100% para a prefeitura. Aí ela entrou, buscou essas informações e falou assim, ó, vai lá, porque só o responsável pode fazer, vai lá e escreve Mateus, procura saber como é. E aí eu fui lá, procurei saber, e aí a menina me falou que era por sorteio, que diferentemente das escolas que eu havia inscrito ele, que era fila de espera, era por sorteio, ele seria sorteado. E aí eu me lembro bem de como ela falou comigo, ela virou para mim e falou assim, olha, minha filha, aqui é como se fosse um sorteio do Instagram. Quem conhece sabe que os sorteios do Instagram é por comentário e praticamente escolhem dentre 1 a 3 comentários dentro de 1000 que tem ali. Então ela fez essa alusão para me dizer que seria muito difícil ele ser selecionado para aquele colégio ali. Bem, mesmo assim fiz. Confesso que saí de lá totalmente desesperançosa, porque se ele não foi chamado naquele colégio que a vaga dele era certa, que dirá em um sorteio onde, no mínimo, ali tinha umas 100 crianças já inscritas esperando o sorteio. Enfim, e nisso de Deus falar comigo que eu tinha que dar aula, eu senti no meu coração que faltava alguma coisa, que ele queria algo mais de mim. E aí eu fui sentindo no coração e fui vendo que ele queria que eu alterasse o meu curso da faculdade. E ali, eu me lembro da primeira vez que isso veio até o meu coração, eu querendo desviar isso de todo jeito, porque, como eu disse, direito sempre foi meu sonho. Meu sonho era cursar bacharel em direito. E ele falando comigo, não é somente isso que eu quero de você, porque para ensinar eu quero que você esteja preparado para isso. E eu ali falando, Senhor, mas eu já voltei a estudar, eu já estou lendo algumas coisas, estou assistindo algumas coisas, já estou voltando a estudar. E ele falando comigo, não é apenas isso, eu quero um diploma, quero que você mude o seu curso, quero que você curse letras. E naquela semana ali, foi muito difícil para mim, porque eu pesquisava sobre letras na internet e falava assim, gente, isso não tem nada a ver comigo, Senhor, Jesus Cristo. E ia falando com ele, Senhor, não dá. Agora eu consegui uma bolsa, eu consegui uma chance de cursar aquilo que eu sempre sonhei, por um valor assim, quem conhece sabe que curso de direito é caro, e agora o Senhor quer que eu mude o curso? Meu irmão, quero que você mude, quero que você curse letras, porque eu quero você mais capacitada para ensinar outras pessoas. E ali eu lutando com ele, até que então não teve jeito. Eu realmente olhei para ele, Senhor, tá bom, vou lá, vou mudar. E aí começaram os nossos primeiros empecilhos que a gente coloca na nossa mente, né? Vai ser difícil, vai ser burocrático, será? E engraçado é que toda vez que eu tinha que ir até o polo pegar os meus livros, sempre dava alguma coisa de errado. Os meus livros de direito, né? Sempre pedia para o Rodrigo ir até o polo pegar para mim, dava alguma coisa no carro, sempre dava algum problema e ele não conseguia pegar o livro para mim. Enfim, mudei o curso, alterei, falei, Senhor, tudo bem. Não foi difícil, não teve burocracia nenhuma para mudar. A mesma amiga que conseguiu para mim alterou, não, Tânia, tudo bem, tem como alterar sim, vai ficar o mesmo valor, até um pouco menos, na verdade. E aí, alterei. Naquela semana, eu falei para o Senhor, tá bom, Senhor, vou fazer o que tu queres, vou cursar letras. No dia seguinte, eu me lembro que no dia seguinte, a mesma mulher que havia dito para mim que seria muito difícil o Mateus estar naquele colégio, me ligou dizendo que a vaga dele, ele teria sido selecionado para aquele colégio. E assim, o que eu compartilhei em grupos e aqui com o pessoal da igreja, realmente foi muito maior do que eu imaginei, porque é um colégio com uma estrutura maravilhosa, um colégio em que realmente você vê ali que as pessoas amam aquelas crianças, assim, algo que eu realmente não imaginava e eu nem acreditava.
mas dentre 100 crianças, ele foi escolhido a partir do momento que eu decidi fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. E hoje, como eu havia pedido na virada do ano, hoje eu curso a minha faculdade e, para a glória do Senhor, o Mateus também está no colégio dele estudando. O pessoal vai chegando aqui na frente, vai ficando um pouquinho assim, engraçado. Canta, né? Mas para falar fica um pouquinho. Deixa eu colocar uma coisa disso aí. O que você está escolhendo na sua vida, meu irmão? Eu vou acrescentar a Tainara. Eu não estava na igreja. E de repente eu vejo uma ligação. Falei, ué, o que está acontecendo? O pai do Rodrigo ligando para mim. Falei, meu Deus. Pastor é assim, né? Vê uma ligação de quem não está muito no time, fala assim, ó, morreu alguém, aconteceu alguma coisa. Aí eu peguei o telefone, atendi, e ele falou assim, eu preciso falar com a Tainara. Ela disse que foi para a igreja. Eu falei, olha, eu não estou na igreja agora. Eu não estava. E eu falei assim, bom, ela já liguei para ela um monte de vezes, é que é o seguinte, saiu a vaga do Mateus. Aí eu ligo para cá. Tentei me expor, tentei todo mundo, nada, até que eu consegui falar com o James, que é meu sobrinho. Ela estava aqui mesmo, mas ela saiu. Eu falei, meu irmão, dá teu jeito, eu preciso falar urgente. Ela saiu, ela tinha saído para um trabalho da igreja. Estavam aqui em trabalho de mutirão das mulheres. E eu estou puxando isso porque esse casal amado, aquele rapaz que tocou, coitado, né? Ele é feio de doer, mas assim, foi agraciado com a esposa, que é a Tainara, né? Esse casal não estava aqui na nossa igreja. Eu lembro de encontrá-los. Eu preciso fazer isso que eu quero, porque como eu conhecia a Luciana. Eu lembro de uma viagem onde eu fui daqui para Maricá com eles. Fomos por questões de saúde. Havia uma suspeita de uma doença. Naquela semana que antecedeu, eu conversando com aquele menino feio, Rodrigo, ele falando comigo com a cabeça assim. Eu acho que ele vai lembrar disso. Estava ali atrás, ele falou assim, pastor, eu que agradeço ter vindo aqui, mas eu tinha que ter trago a minha esposa. E aí depois eles vão contar outros testemunhos. Muitas escolhas pessoais. E eu acho que ela lembra que eu falei com ela assim, escolhe o que é Deus, arrisca. Escolher o que é Deus dá resultado. Eu falei com ela assim, quando assim que saiu o resultado, eu falei, deu nem tempo, né, de Deus te testar. Eu quero dizer que isso é para você que está me ouvindo. Às vezes a gente fala assim, lá na igreja, lá naquele... Não, é com você que está me ouvindo agora, aqui, ou por gravação, seja lá o que for. Eu não estou dizendo que o mundo será maravilha, eu estou dizendo para você que a graça do Senhor te alcança. Amados, mas não vou ter mais problema, não é nada disso. Eu estou dizendo que o seu problema terá uma solução adequada e abençoada. Esse negócio de pandemia tem causado muitas dificuldades num monte de igrejas. Um colega meu disse que a igreja dele fechou. E assim vai. Eu falei, cara, a nossa igreja também passou por um grande aperto e a gente caminhando. Mas quando a gente decide fazer o que é do Senhor, Ele vai provendo, Ele vai ministrando e dando conta na sua vida. Ele vai fazendo coisas diferentes na sua vida. Mas ali está dizendo, cresça na graça. Ou seja, experimenta, pede ao Senhor, derrama sobre mim.
E deixa eu te falar, eu não posso escolher por você. Eu falei isso para esse casal um tempo atrás. Eu não posso escolher para vocês. O que eu posso falar é o que eu conheço da Bíblia. Só, mais nada. Porque o resto é você que tem que fazer. A Luciana, que veio testemunhar aqui, quanto tempo eu falava com ela. E aí eu falei, cara, mas eu não posso tomar decisões por você. Eu, como ninguém pode tomar decisões por mim. E muitas vezes, para que a graça te alcance, você tem que tomar decisões sérias. Quando a minha mamãe faleceu, porque ela não só me ajudava financeiramente, mas ela sustentava a minha irmã e meu sobrinho. Quando ela faleceu, a primeira reação minha foi: e agora, Senhor? Só que Deus, Ele vai provendo, Ele vai fazendo, Ele vai trazendo. Quantas vezes lá em casa a gente está assim, mas a gente escolheu. Nós escolhemos não andar por conta própria, mas andar na graça do Senhor, experimentar, crescer no conhecimento. A gente tem buscado ao Senhor. Senhor, eu não quero mais ouvir falar, eu quero te experimentar. E o Senhor tem feito uma coisa atrás da outra. Você não consegue conhecer Deus sem relacionamento com Deus. Ah, Senhor, eu quero te conhecer, mas eu vou só domingo. Eu vou naquele culto, passei naquela corrente. Meu irmão, não é isso que é conhecer Deus. Conhecer Deus é quando você começa a se relacionar com Ele, conversar com Ele. Deus, olha só, estou errado mesmo, estou fazendo tudo que não presta. Eu faço, Deus me ajuda. Já te pedi perdão 10 vezes, vou pedir mais não, Senhor, que senão você vai me dar um tapa daí de cima. Me ajuda. Preciso te conhecer, eu preciso te experimentar, eu quero me relacionar contigo. E isso faz você experimentar graça, favor sem merecimento. Graça, Ele te transforma, Ele abre as portas, Ele faz aquilo que Ele quer na sua vida. É interessante que a Tainara falou e a Luciana também. Eu não queria isso. Meus amados, eu também não. Um monte de coisa eu não queria. Eu queria não. Essa semana que passou, domingo passado, eu falei, Deus, a coisa está apertada, hein? Amado, deixa eu falar aqui que eu gosto, né? A gente é besta, né? Deixa eu ver se tem mais algum besta aqui. Tem mais algum besta aqui que fala o problema para Deus como se achasse que Deus não soubesse? Levanta a mão, sim. Tem mais alguém besta igual eu? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, Deus, o negócio está apertado. Até parece que Deus não está vendo, meu irmão. Mas eu falei, Deus, está ruim. Está difícil. Eu não sei como é que Deus falou meio grosso lá com a Luciana. Não sei se ele fala grosso com a Tainara. Comigo Deus joga logo na lata, né? Mandou a real. Ele virou para mim e falou assim, cala a boca. Eu falei, eu nem terminei de falar. Na segunda-feira começou a abrir algumas portas. Uma membro da igreja me pediu ajuda. Não, eu vou estar aí. Eu lembro como se fosse agora, amados, agora, nesse momento. E fui à casa dessa pessoa, ajudei com o que eu sabia, com o que eu podia. E a pessoa que estava fazendo a questão profissional comigo, falou assim, pastor, o senhor cobrou quanto? Eu falei, não cobrei não. Aí ele, isso é bobo. O senhor já está calejado levar pancada dos outros. Eu falei, mas eu não estou levando pancada. E falando assim e tal. Aí quarta-feira vou eu na visita de missões, porque eu escolhi, repete comigo, escolhi crescer na graça. Fala de novo, escolhi crescer na graça. Já sou vencedor. Glória a Deus. Está muito baixo. Glória a Deus. Agora começou a melhorar. Declare isso na sua vida. Quarta-feira, vou eu para missões. Aí, passa o irmão aqui abençoado. Deus te abençoe, meu amado, apesar de você não estar aqui. Ele falou, pastor, eu te levo lá. Eu falei, tá bom, vamos lá. Pastor, vamos passar rápido. Vamos embora. Eu vou te levar para comer. Eu falei, caramba.
É sério? É. Eu falei, então tô nessa. Aí fomos comer num lugar maneiro pra caramba. Eu ligo pra casa, Cátia, tá tudo tranquilo, você não precisa se preocupar com nada. Eu falei, então tá bom. Tem certeza? Tá, porque pai é assim, né? Eu vou comer na rua e em casa não, aí, não, tá tudo tranquilo, tá tudo direitinho. Eu falei, tá bom. Vou lá em Missões. Vou lá, faço a visita, oro com a pessoa, volto, venho pro culto cansado. O casal ali, eu discipulo às quartas-feiras. Aí o Rodrigo falou assim, pastor, pode ir. Ele queria dizer assim, eu não estou afim de chegar aí nessa hora, mas eu sei que você vai jogar pesado comigo se eu disser que não. Se você quiser, a gente marcou... não foi isso? Ele está confessando. E eu estava doido que ele dissesse assim, pastor, eu te libero, porque eu estava doido para conhecer, eu não estou afim de discipular hoje. Eu estou cansado pra caramba. Eu cheguei da rua às 5h15 da tarde. Aí... ficou o acordo de camarada. Deus abençoe ele lá, que ele queria ficar à toa, e eu aqui, mas a palavra, eu quero dizer para quem está me acompanhando, ele pode testemunhar isso. Eu venho quebrado, mas discipulado eu não falto. E brigo quando chego atrasado. Né? Eu sou chatinho mesmo. Viemos aqui no culto, Deus falou, sai. Eu falei, sai, vai, e tal. E aí... sempre tem uns abençoados de Deus aqui na igreja. Glória a Deus por isso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não, dá uma glória a Deus direito. Aqui na igreja tem uns abençoados mesmo que Deus usa. Mesmo. Glória a Deus por isso. É bom para um lado e para o outro também. Né? Aí chegou para mim e falou assim, Deus está dizendo, assim mesmo, na minha lata. E eu que dirigi o culto, intercessão, foi bacana e tal. Deus está dizendo que Ele não depende do teu dinheiro para te sustentar. Eu falei... eu nem falei nada ainda, eu só estou preocupado. E aí, sexta-feira, eu adiantei as coisas, trabalho, ajudei a pessoa na quinta-feira. Como eu não poderia ajudar a pessoa na sexta, eu fiquei na rua de manhã até de noite. Não almocei, não lanchei e, creiam vocês, sem um pingo de fome, porque... eu conversava algumas coisas com Cristo. Porque Deus falou para mim assim, vai embora, vai lá para onde você tem que ir. E tá bom. E aí a pessoa que foi tocada por Deus para me levar na região dos lagos, sexta-feira, na quinta-feira fala comigo assim, pastor, o senhor perdoa, eu não vou levar você não. O senhor desculpa porque o senhor não vai poder ir? Eu falei, quem disse que eu não vou poder ir? Eu vou. E sair daqui. Deus abençoe, eu vou fazer a propaganda, fique quem quiser. Eu falei, bom, vou comprar no cartão, né, a passagem, vou dar um jeito, porque para frente, que dinheiro na mão não tem. Vamos lá, Deus vai abençoar. Deus vai fazendo a obra aí. Aí, entrei na internet, amados, apareceu um negócio lá chamado BlaBlaCar. Não me pergunta não, mas é um negócio que você vai e pega carona. O cara sai com a carona daqui, do lado da minha casa. E ele me cobrou, posso falar os valores, me cobrou mesmo? Cobraria para mim R$43. E lá dizia assim, aceita isso, aceita aquilo. E aí eu falei, meu camarada, você vai passar lá em Araruama? E eu fiz algumas perguntas. Fiz a reserva e ele cancelou a reserva. Falei, e agora? Já era tarde. Falei, sabe o que eu vou acontecer? Vou fazer outra inscrição. Aí eu descobri que, para variar, eu não fiz perfil, eu não fiz as coisas. Mas, amados, eu estou falando desse texto da minha cabeça. E eu comecei a pensar em Pedro, me perdoe, eu sei que o pessoal lá, aí teologia disso aí, deixa eu pensar. Eu falei, Pedro não tinha nada, meu irmão. Ele falou, Deus falou, vai. Ele só tinha uma mochila nas costas. Se não falar, anda, vai. Eu queria conhecer e falei, Deus, eu quero continuar fazendo o que tu queres. Eu quero continuar experimentando o que tu queres. Agora, olha só, tu falou que não precisa do meu dinheiro, e é bom, porque eu não tenho. Mas eu vou para a região dos lagos. Aí eu virei para o pessoal, que eu sou meio bobão mesmo, irmão. Eu falei, vem cá, eu tenho aquele cartãozinho. Como é que é o cartão que eu tenho mesmo? James? Não sei o que, card, não. Como é que é? O de passagem, amado. Eu tenho um cartãozinho. Rio Card, isso aí. Aí falei assim, aqui tem um dinheiro. Aceita em trem. A Kátia virou para mim e falou, olha aqui. Falei, então aceita trem. Então tem um dinheiro aqui. Eu vou para o centro.
E aí eu mandei mensagem pro cara e nada, e o cara no caminho, do nada, o cara me liga. Eu no trem, falei, tô no caminho, mas olha só, vamos falar comigo assim, quero conhecer Deus, fala. Não, é com autoridade, quero conhecer Deus, porque a graça de Deus já me alcançou. Dá uma glória a Deus mesmo, amado. Porque a graça de Deus nos alcança. Chego eu andando rapidinho, chego o trem na estação ali em Magalhães. Eu estou em Magalhães, quem também conhece. Não sabe, vem aqui em Magalhães, que a igreja é boa pra caramba. Eu chego lá em Magalhães na estação. Meu amado, eu acho que todo mundo escolheu pegar o trem naquela hora. Eu não consegui entrar. E olha que eu não sou assim tão bobão. Mas o que acontece? Estava tão lotado, o cara foi com a mochila presa, começou a fechar, eu falei assim, vou nada. E olha só, eu ainda vim correndo. A gente é besta, né, amado? Eu ainda vim correndo, porque eu falei assim, vou tentar ver em um que esteja mais ou menos para me jogar. Porque eu falei, eu tenho horário para chegar lá. O blá, 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 cá tá me esperando. Meu amado, não entrei. Aí mandei a mensagem, ó, entrei não, estava lotado. Falei, bom, daqui lá, com esse tempo, se Deus abençoar, o próximo trem vai andar mais depressa, eu vou conseguir chegar lá faltando uns 5 minutos. Aí comecei a fazer a conta. Bom, vou pegar, agora eu vou ter que pegar um Uber para poder chegar da central para lá, porque senão não vai dar tempo, que não sei o quê. E aí, pode falar para mim assim, você é besta. Pode falar. A galera fala com vontade nessa hora, né? A galera fala mesmo, né? Mas é mesmo. Saio eu. O cara me liga de novo. E aí? Rapaz, o capeta estava grandão do meu lado. Mente. Eu falei, meu irmão, eu estou ainda em Magalhães Baixo. Que minha vontade foi, eu estou no caminho, mas lugar nenhum. A gente é tentado a mentir. Eu falei, eu estou em Magalhães Baixo, acabei de perder o trem. Ele, olha, eu vou sair daqui pontualmente, 9h05. Falei, ganhei 5 minutos. Eu vou dar meu jeito. Meu amado, eu acabei de mandar a mensagem. Isso tinha... Ó, não consegui entrar, não. Quando eu acabei de fazer, vem outro trem. Aqui quem anda de trem sabe disso. Intervalo de 4 minutos, só se Jesus trouxer, meu irmão. E agora, olha só. Trem vazio. Eu entrei geladinho. Eu falei assim, meu Deus, que esse trem não seja para glória. Falei mesmo, que esse trem... Eu falei, Deus, que esse trem não seja para glória, que seja para a central do Brasil. E entrei, e meu amado, eu fiquei assim, meu Deus, olha, trem novo, ar-condicionado, vazio. Não estou falando vazio, para vocês terem uma ideia. Na estação daqui, da Vila Militar, a mulher que estava na minha frente saiu. Aí eu fiquei tão sem graça que eu virei, fiquei procurando. Aí eu vi uma senhora, a senhora não quer sentar aqui não? Ela saiu lá do outro lado para vir, que eu falei, meu irmão, se eu sentar é porque eu vou para o céu, não é possível. Eu pegar um trem às 7h30 da manhã, vazio, eu falei, não é possível. E eu tô. E comecei a conversar no trem. E na mesma hora Deus falou, experimente a minha graça. E eu falei, Senhor, eu quero experimentar a minha graça. Fala comigo assim, eu quero experimentar a graça de Deus. Vou ser obediente. E eu fui. O cara me liga de novo. Falei, o cara tá apertado. Aí entra o lado, né? Do cara que viveu a vida inteira negociando. Falei, meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Que aqui tá falando que só aceita dinheiro. Eu sem dinheiro, amado. Eu só tinha o cartãozinho. Falei assim, você aceita Pix? Cartão de crédito? Ele, aceito Pix. Eu falei, bom, vou começar a catar com todo mundo, que até chegar lá eu vou ter os R$ 31. No junta, eu tinha 14. Havia a possibilidade de eu receber o dinheiro já cedo, mas ainda não tinha acontecido. Fala assim, Luciana. Deus me abençoa. E eu abençoo. Eu chegando na central do Brasil, minha esposa me liga. Olha, transferiram dinheiro para a minha conta. Luciana foi abençoada lá que dia? Se vocês não souberem do testemunho, eu boto disciplina. Qual foi o dia que ela foi abençoada lá?
Ô bicho brabo. Ela contou agora que qual foi o dia que ela foi abençoada lá por causa da obra. Obrigado, Deolina. Fala para os outros agora, vai. Fala assim. Ô teus bestas, vocês estão olhando para onde? Fala. Fala comigo agora, sexta-feira. E sabe o que ela fez? Abençoou também a igreja. Fala o dia. E eu estava viajando que dia? E sabe o que a minha esposa falou? Estou transferindo agora o Pix para você pagar. Pode dar um glória a Deus, amados? Sabe por quê? Eu não estava indo por minha força. Eu estava fazendo o que Deus queria. E sabe o que aconteceu? Eu peguei o ônibus. Aí cheguei lá, falei, agora eu vou de VLT. O trem chegou lá rapidinho. Sentei no VLT, só eu, quase deu para dormir. Passei lá o trocinho. Veio um cara para mim. Quero conferir o seu negócio. Falei, meu irmão, ó, se você for passar o cartão de novo, não tem mais dinheiro. Tá aí. Aí ele, não, é só para saber se você pagou. Eu falei, paguei, claro que paguei. Deus abençoe seu dia. Que tal. E fui embora. VLT. Salto na estação. O cara chega. Eu pego o carro. BlaBlaCar. Entra eu, tem uma mulher na frente, o cara. E eu saio daqui. E eu escrevi, tô sozinho. O carro, tem dois na frente e eu tô atrás. Não vou falar aqui, né, que eu não quero machucar, mas assim, era para ir num tal de Onix. Apareceu o Fox. Era só que com uma diferença. Do Onix pro Fox. Aí ele falou, ó, abre o vidro porque não tem ar-condicionado. Falei, tô falando sério? E eu já comecei de um lado, o sol bateu, virei para o outro, o sol bateu de novo. Eu falei, Deus, tudo bem, vou ficar por aqui mesmo. Deixa eu no sol. Um calor, meu amado. Aí sentei no meio, falei, sozinho. Abri os dois lados e fiquei no meio. No Mocanguê entra um cara. Aí eu chego para cá. Aí me pergunta, eu escrevi, ó, são dois atrás. Lá dizia no BlaBlaCar, são dois passageiros atrás. Chegou ali, perto de onde a gente trabalhou, Várzea da Moça, entra um cara, meu irmão, maior que o Alex, desse tamanho, dessa largura assim, ó. O Wallace é pinto perto do cara. Quando o cara estava do lado de fora e com a mochila grande, eu falei, meu irmão, quem conhece o Fox? Levanta a mão, conhece a mão? Meu irmão, não cabe três ali atrás, só cabe três se não for metade de mim. O cara era o dobro de mim, o cara era fortinho também. Eu falei, como é que esse cara vai entrar? Aí eu já cheguei meio pro canto, falei, meu irmão, se ele entrar, eu abaixei o pino, para eu não sair do outro lado. Meu irmão, o cara saiu para deixar ele entrar, besta. Ele achou que para botar o cara no meio. O cara vai botar no meio, botar a perna, sério, a perna do malandro era desse tamanho assim. Ele... E eu, homem não anda assim, né? O cara fica, você tenta, mas não dá, você começa, né? Aqui não aperta, não sei, aqui não dá. E ali incomodou, botei aí o que eu fiz? Botei o braço do lado de fora, abri, olhei para o outro lado, fiquei na minha, só eu de máscara, e os pessoal conversando. Só que nós fomos fazer o que Deus queria, porque eu quero conhecer a Deus. Fala comigo, eu quero conhecer a Deus. Quero experimentar a graça de Deus. E a conversa foi acontecendo. E uma conversa que não é do Senhor para mim, porque começaram a falar uns negócios. E alguns sabem, chega uma hora que eu não consigo me calar. Eu falei assim, tirei a máscara. Você se importa? Ainda bem que a minha filha não estava lá, mas eu pensei em você na hora que eu tirei a máscara, filha. Porque eu falei, eu quero que eles me escutem. Tirei a máscara, falei assim, você se importa de eu te contestar? Falei para o motorista, ele falou, vai me botar para fora. Eu falei, o problema da família não é isso não. Não é governo, não é igreja, não é lei, não é ninguém que tem que ensinar filho. É pai e mãe que tem que ensinar filho. Pai e mãe perderam a autoridade na palavra do Senhor. Eu falei assim, no Senhor para ensinar. Por isso que filho fica até 3 horas da manhã. Porque meus filhos são adultos, eu falo com eles, eles me respeitam. O cara do meu lado na mesma hora. Muito bem, eu concordo contigo. E o cara desse tamanho, também se ele diz que não concorda, eu também estou pensando em mudar a opinião. Cara... Grandão, papo vai, papo vem. Vira para quem está do teu lado. Fala assim, quando você faz o que é do Senhor, a graça te alcança.
Começa a puxar papo para lá e para cá. Ele, eu sou de São Pedro da Aldeia. Eu falei, opa! Eu estou indo para Araruama para poder ver uma questão de uma igreja na região dos Lagos. Ele, você é evangélico? Eu falei assim, sou pastor. Não tem jeito, amado. Eu não sei se eu vou sempre... Eu falei, sou pastor. Qual é o seu nome? Pastor Auredi. Quer dizer, Auredi. Mas todo mundo só me chama de pastor. Ele, pastor é mais fácil. Isso, todo mundo só me chama de pastor. Aí ele começou a compartilhar a conversa comigo. E a gente foi conversando. Aí o cara que é motorista falou assim, a sua palavra foi sábia, né? Lá no final. Quando você estiver indo embora, fala comigo que eu tenho uns amigos que voltam para o Rio. Uhum. E vir de lá para cá é bem mais caro. Eu paguei a mesma coisa. E saltei aqui na Vila Militar. Porque ele arrumou alguém para me trazer. Vira para quem está do teu lado. Fala de novo assim, obedece. Troca de faculdade, meu irmão. Fala para ele. Fala, troca, sai. Faz o que Deus quer para a tua vida. Quantas vezes a gente quer contestar com o Senhor? E eu estou falando um monte de coisas. Eu não queria sair sexta-feira para a região dos Lagos. Eu estava cansado pra caramba. Eu passei mal naquela noite. Eu falei com a Kátia, eu estou com dor de cabeça, eu estou sem dormir. Mas saí na hora certa, caminhei. E olha, amados, Deus foi fazendo. Quando eu saltei, que o cara falou isso para mim, me liga, eu falei, tá bom. Aí o cara puxou o assunto. Daqui a pouco, eu estou encontrei com o cara, as pessoas, o trabalho que deve começar na região dos Lagos. Recebo uma mensagem. Não conheço. Boto. E aí, pastorzão, tudo bom? Olha o que o cara fez. Cheguei em casa, já tomei banho, estou descansando. Deus abençoe o senhor. Preste atenção, todas as vezes que o senhor vier aqui em São Pedro da Aldeia, passa na minha casa que vai ter peixe para o senhor e para a sua família. Eu falei, glória a Deus. Pode dar glória a Deus, meu irmão. Eu saí daqui sem dinheiro. Deus providenciou. Eu saí sem esperanças, que eu não sabia o que ia fazer. Deus mostrou quem são as pessoas. Voltei e parei aqui na porta. Eu gastei muito menos do que se eu fosse de ônibus e voltasse de ônibus. Deus faz. Não é na vida do pastor, não. Ele faz na vida de qualquer um. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Mas às vezes a gente tem que sacrificar nós. Meu amado, de verdade, eu queria ter ficado em casa. Eu podia ter ficado calado dentro do carro. Mas o que eles estavam falando estava fora do que o Senhor queria. Eu não podia me calar. Eu tinha que me pronunciar. E muitas vezes nós perdemos a graça do Senhor, o manifestar e o cuidado. Sabe por quê? Porque você se cala quando percebe que tem coisas que são fora do Senhor na sua vida e na vida de outros. Não é brigar nem nada. Eu ainda perguntei, posso contestar, meu amado? A Bíblia ensina isso. Eu não quero nem saber quantos vão me bater por aí. A conversa estava caminhando por uma questão até de relacionamento homossexual. Eu falei, para com isso. Falei mesmo, a Bíblia não é assim. Eu não quero dizer se é minha escolha ou de outro. Podem até fazer o que quiserem, a escolha. Ainda falei assim, cada um escolhe o que quiser. Mas Deus não escolhe errado. O conhecimento que eu tenho de Deus é para eu compartilhar. Eu preciso crescer na graça. E para crescer na graça, eu preciso experimentar Deus. Era isso que Pedro estava dizendo. Olha só, anda com Ele, cresce com Ele. Independente do que o outro fala, fala do Senhor. E não vão ficar com raiva de você. As pessoas no carro não ficaram chateadas comigo, que eu não briguei com ninguém. Eu só falei assim, é assim que a Bíblia fala. Eu acredito nela. Você não é obrigado a acreditar, mas eu acredito nela. Eu quero deixar claro que é assim que eu acredito. Eu vejo sim, eu conheço meu Deus. Eu quero experimentar meu Deus. Eu quero andar com meu Deus, porque eu quero ser alcançado pela graça de Deus. Saí.
Só vou contar a parte do milagre para não precisar. E eu falei, meu amado, me ajuda aí. E o amado que estava falando comigo, eu estava ficando preocupado. Eu falei, não estou não. Se ele soubesse da história que eu estava passando, eu estava quase voando. E olha que coisa maneira. Eu amo pôr do sol. Como o cara de lá só podia sair no final da tarde, sabe o que eu fiz? Eu vi o pôr do sol e o cara veio pela região dos lagos, veio pela praia. Sabe o que eu fiz? Eu vi o solzinho baixando, eu falei, Deus, está muito bom isso. E olha uma coisa legal. Só eu no carro, importado, ar-condicionado. Quando chegou na Serra de Maricá, eu cheguei e falei assim, quando cheguei em casa. Menina, pela primeira vez eu senti um negócio assim, não tão muito calor. Começou a ficar frio, de tanto que o carro grande, fresco, eu não sei não, mas era importado bestão, o cara dirigindo para mim. Eu falei, chofé, motorista particular, num carro bom, eu ia vir num ônibus arrebentado para juntar, saltar de novo no centro, pegar outro trem lotado para saltar aqui, sabe Deus que hora, eu vim de carro, cheguei na Brasil tudo engarrafado, não andava de jeito nenhum, eu tô nem aí, ar-condicionado, fresquinho, o cara fez o carinho de botar no 97,5 para mim. Eu vim falando de Deus pro cara, parei aqui na Vila Militar, falei, quase que eu falei, vem cá, tu vai voltar para lá quando? Eu vou junto, tá melhor que aqui. Quando eu soltei, nem acreditei que eu estava no Rio de Janeiro. Eu senti frio dentro do carro. Minha família sabe, para eu falar que tá frio, meu irmão, é porque tem gente que tem pinguim morrendo congelado. Eu falei assim, eu estava ficando assim, rapaz, não dá nem para ficar muito à vontade, eu fiquei quase dormi à toa. Experimentando as coisas de Deus. O Senhor providenciou o carro, o Senhor providenciou as pessoas. Era isso que Pedro estava falando ali. Toda a glória seja dada ao Senhor, agora e para sempre. O Senhor quer manifestar a glória em você. Ele quer derramar a graça sobre a sua vida. Eu quero encerrar. Nós falamos aqui, como eu falei, muitas vezes já me falaram, é porque você é pastor? Não é. Nós tivemos 2 testemunhos aqui falando disso. Eu sei que nosso horário já passou, está longo. Mas eu quero fazer o encerramento. Eu vou encerrar com você. Mas eu preciso fazer um apelo. Experimenta a graça. Pastor, como é que eu experimento a graça? Escolhe agora falar assim, eu quero fazer o que Deus quer. Talvez você tenha que dar aula onde você não quer. Talvez você tenha que trocar de faculdade. Talvez ao invés de você ficar em casa e correr atrás de alguma coisa, você tenha que ir para a região dos lagos. Talvez você, ao invés de ficar dormindo, Deus fala, levanta e ora. Talvez ao invés de você ir comprar, ir para a praia, hoje Deus fala com você assim, vai para algum lugar ouvir falar de Deus. Às vezes você tem que se apertar. Deixa eu te falar de Pedro. Pedro quebrou o orgulho. Ele teve que reconhecer perto de todos os outros que ele havia negado Jesus. Talvez você tenha que reconhecer as suas falhas, seus erros para o Senhor, para experimentar a graça dele. Talvez você tenha que sair de onde está para ir para outro lugar. Eu falei isso para esse casal. Ora, porque onde vocês estão não é do Senhor. Eles sabem que eu falei isso. Não disse que era aqui não. Mas às vezes o Senhor quer fazer isso. O que o Senhor quer fazer com a sua vida, meu amado, minha amada. Algum tempo atrás, meu filho e a futura nora, se Deus assim permitir, abriram mão de estarem fazendo aquilo que queriam para guardar o que é do Senhor. Eu queria muito que um dia eles viessem contar esse testemunho aqui. Eu não vou atrapalhar isso. E Deus vai honrando. Eles podiam estar fazendo o que queriam. E tinham condições para. Há bem pouco tempo atrás, o Jonathan e a minha filha contou aqui. Mandou casar. A gente não sabia nem como é que ia casar, meu irmão. Mas casou. Falou que era para fazer. A gente não sabia nem como é que ia viver. Estão vivendo. Estão vivendo na graça, na paz e feliz.
eu quero encerrar, mas vira para quem está do teu lado. Se você estiver sozinho, coloca a mão no peito assim. Mas se você estiver perto de alguém, vira para quem está do teu lado aí. E fale assim. Para essa pessoa. E se você estiver sozinho, coloca a mão sobre você e fala assim. A graça do Senhor é para qualquer um. A graça do Senhor é para mim, é para você. A graça do Senhor não é por aquilo que você precisa, não é por aquilo que você merece, mas por aquilo que Deus quer te dar. E você que está sozinho fala, é por aquilo que Deus quer me dar. Vamos orar. Deus, pecados, falhas, nós não damos desculpas, nós justificamos com Cristo. E é isso que eu te peço agora, graça sobre as nossas vidas. Alcance os que estão acompanhando agora, que a graça alcance estas vidas e que a graça transforme o que era ruim em ação divina nessas vidas. Se há pecados, se há falhas, se há erros, transforma agora. Se há pessoas que estão me acompanhando agora em oração, que têm olhado para a vida e dito, está tudo errado, não está funcionando, não está dando certo, que neste momento eles decidam te escolher em fazer aquilo que tu queres. Porque a tua graça vai ser derramada e ao te conhecerem, experimentarão os milagres que tu tens para cada um de nós. Abençoe, Pai. Visita agora cada um dos que acompanham esta oração, para que haja transformação de vida. E se há alguém nesse instante que necessita de um agir, de um operar especial, se for da tua vontade, concretiza agora. Porque eles estão te escolhendo. Querem te experimentar, andar contigo, relacionar-se contigo. Se afastar do mal, negar os pecados, negar os vícios, negar as concupiscências, negar, Pai, para poder te experimentar e ver o teu agir. Que a tua graça alcance todos os corações e que haja conversão de nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.